Fala galera, esse aqui é mais um episódio da mesa, esse é o quarto episódio nosso nesse podcast. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Todos os episódios que vocês assistiram aí foram recorde de audiência do nosso canal. Não somos um canal gigantesco ainda, mas estamos andando para um dia ser. Bom, primeiramente quero agradecer a iTech mais uma vez aqui, está nos recebendo com esse estúdio maravilhoso, deixando nossos convidados todos confortáveis. E esse episódio aqui, particularmente, é um tema que eu gosto muito. Eu vou apresentar para vocês quem é a nossa convidada e vocês vão ver um pouquinho já nessa introdução do que a gente vai falar durante esse podcast. Antes de qualquer coisa, lembre que aqui no canto tem um QR Code que é a lista de interesse para os próximos eventos do Papo de Boteco. Esse episódio aqui está sendo gravado antes do evento, mas provavelmente vocês vão ver stories, vocês vão ver posts aí do evento durante esses dias. Então, a lista de interesse para você ter prioridade para os próximos eventos está aqui no QR Code. Não precisa pagar pela lista de interesse, tá? A gente só cobra para você ir no evento. Então, pode se inscrever à vontade. Bom, e hoje aqui a gente tá com a Jaque é da Jerkbox e eu vou apresentar um pouco a Jerkbox para vocês. A Jerkbox ela é uma marca que nasceu para transformar o treino no melhor momento do dia das pessoas. Hoje a Jerkbox já reúne mais de 34 mil pessoas no Instagram e se consolidou como uma das maiores produtoras de eventos esportivos aqui na região de Ribeirão Preto. Pra você ter ideia, eles já organizaram até corrida dentro do aeroporto e eu quero saber como que eles fizeram para não parar os aviões durante essa parada toda. E eles conseguiram transformar isso numa experiência única para quem vive o esporte de verdade, para quem está com o esporte no dia a dia. Bom, esse é um dos assuntos que mais está em alta na internet hoje, mais as novas gerações estão ligadas com o esporte, com o estilo de vida saudável. Então, a gente trouxe a Jaque um pouco para falar aqui sobre como eles trabalham principalmente com influenciadores, que é um dos maiores cases de marcas esportivas e de marcas aqui da região, principalmente para mim, que eles usam isso muito bem. Então, quando a gente fala de influenciadores, campanhas e conteúdo, não é só marketing. É sobre como a Jerkbox conecta as pessoas, os treinos e as histórias delas. Bom, apresentei bem a Jerkbox aqui? Apresentou bem. Bom, seja muito bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Tô com um pouquinho de vergonha, mas... Mas ela vai trazer muito conteúdo, já a vergonha passa, tá, gente? Eu tava falando pra Jaque aqui no começo a gente tava conversando, que todo mundo que veio na mesa até agora, todo mundo é estreante, tá? Então, de podcast. Pode ficar tranquila que tá todo mundo em casa. Jaque, pra gente começar e sintonizar a galera que tá assistindo, conta um pouco de como nasceu a Jerkbox. Foi você que criou isso? Você já era ligada com o esporte? Como que nasceu a Jerkbox? Eu falo que a marca nasceu por uma necessidade minha mesmo, né? Quando eu comecei o CrossFit há muito tempo atrás, eu falo que quando eu comecei a fazer o CrossFit era... Tipo assim, não tinha nada, era há 10 anos atrás, hoje já tá super divulgado, super difundido, vários boxes, né? Então, antigamente não, só tinha, era poucas cidades que tinham, então assim, era 2015, quando esse ano faz 10 anos de marca, então não tinha nada de cross. E eu sentia falta de coisas assim, falando de cross, dos movimentos que são muito específicos dentro do cross. Uhum. E aí, não tinha, sabe? Não tinha nada, gente. Nada, nada. Aí eu falei, galera, vamos fazer. Aí todo mundo, nossa, isso dá um trabalho, você tá louca. Aí eu falei, vou contar aqui as cabeças que tem, eu vou fazer, que todo mundo vai querer. Só não quer o trabalho, eu vou fazer. Uhum. E aí eu fui atrás, sabe? E aí deu certo aí depois pediram mais coisa, aí eu desenvolvi um short, porque eu não achava um short que eu gostava muito na época, porque eu achava que marcava meu gordinho da coxa, eu falei assim, não, vou desenvolver um. Aí eu fui atrás e foi acontecendo, sabe? Foi mais por uma necessidade que eu queria coisas pra mim e não achava no mercado. E aí, depois disso, meu irmão é engenheiro, eu também não tenho nenhuma formação de moda, assim, eu sou arquiteta. Você tem bom gosto. Arquiteto sempre tem bom gosto. Vamos falar assim, bom gosto, cores, texturas, vamos falar que esse era o único universo que eu tinha, assim, mais próximo da marca, assim, mas moda, corte, costura, como é feita a peça, eu não sabia nada, não, era, assim, tudo novo. E meu irmão veio visitar, que na época ele estava trabalhando no Rio de Janeiro, ele veio visitar, ele falou assim, que é isso que você tá fazendo, essas roupas, tudo
Assim, eu coloquei uma parte do meu armário, né? Eu falei, o que é isso que tá acontecendo? Tem caixa na sala. Aí eu falei, é isso, assim. Ele falou, tá, mas cadê a organização? Aí eu falei, tá aqui no meu caderninho, né? Como se fosse assim, arquiteto, eu desenhei a minha organização, né? Aí ele falou, não, me passa tudo as suas informações aí, que eu vou montar uma planilha pra você, depois eu te passo, senão você tá louca, você não sabe nem o que você tá fazendo. E aí, mandei as informações que eu tinha lá, de como eu estava fazendo as coisas, e aí ele me respondeu depois com uma planilha, falando assim, eu gostei bastante, eu quero ser seu sócio. Aí, foi ele que, vamos falar assim, ele que estruturou o negócio mesmo, porque até então, para mim, era mais não uma brincadeira, mas algo assim, quero fazer para mim, E por acaso tô vendendo para outras pessoas. Exato, sabe? Era mais isso. E aí, ele que realmente estruturou e fez o planejamento maior da marca mesmo, seguiu quais os próximos passos, o que a gente precisa fazer, e estruturou melhor realmente para virar vamos falar assim, um negócio, uma empresa. E quando você começou, eu vejo bastante a galera do CrossFit falar, o Gabriel também esteve aqui e ele contou um pouco pra gente disso até antes do podcast. Que o CrossFit tem uma coisa que, normalmente, as roupas fitness que tinham antes, então, Live, por exemplo, essas roupas de madame, entre aspas, elas não serviam pro CrossFit. Porque o CrossFit você se joga muito no chão, você rasga a roupa. Eu não sei se não servia. Mas dá dó. Não sei se era isso ou se você... eu acho que em 2015, a única referência que a gente tinha, assim, de quando começou mesmo 2015 até uns 2018... A referência maior era os atletas do CrossFit Games. E aí eles tinham um short muito curto que não tem nesses lugares. Tinha algumas coisas muito específicas, assim, de linguagem, de colorido, que não era muito comum em nenhuma marca. Que era mais específico dentro da comunidade do CrossFit em si. Exato. Porque no universo fitness mesmo, não tinha muito isso. E eu acho que ninguém estava muito olhando pro cross. Porque eu acho que era uma modalidade nova, sabe? Tava começando. Então, eu acho que era mais isso, assim. Não é que não servia. Só não tinha a linguagem, sabe? Uau, você pegar um short do cross para um short da academia, o que muda de técnico mesmo, assim, de tecido, não muda nada, é a mesma coisa. Talvez é mais, assim, uma cor, algo que a marca vai colocar, sabe? A personalização ou como você comunica o seu produto, acho. Não é, mas... E a modelagem ali, no caso, mudaria por conta da comunidade usar um estilo diferente. E eu acho que dentro do cross, que trouxe, assim, peças mais curtas. Até então, era muito difícil. Na academia, você via muita gente de calça. Era difícil, assim, peças tão curtas. Eu acho que isso, o cross trouxe bastante, assim, porque shortinho curto era, assim, você começou no cross, você usava calça. Aí você virou scale, aí você coloca um short. Aí você começou a virar RX, tipo assim, eu falo assim, um scale premium, alguma coisa, você já quer encurtar seu short, sabe? Tipo assim, eu acho que vamos falar assim, vai subindo os níveis, porque eu acho que as meninas muito fortes ou mais preparadas, assim, dentro do CrossFit Games mesmo, os atletas, eles usavam realmente uns shortinhos muito curtos. Então, era alguma coisa mais específica naquela época, que hoje não sei se... acho que é mais... Todo mundo tá usando muito igual, mesmo nas academias, sabe? Então... É interessante que, de fato, começou com uma dor da comunidade, assim, em si, e comprou aquela ideia. Sim. E aí, quando vocês começaram a estruturar isso, você falou que seu irmão começou a trabalhar com vocês começaram a estruturar isso. Como que começou a ideia de, tipo, eu vou vender para dentro do CrossFit, a gente vai colocar uma loja aqui? Como que foi estruturando e como você começou a vender isso depois? Então, eu era, assim, louca, apaixonada no cross, né? Então, assim, você começa, o bicho me picou e eu só queria fazer cross. Então, eu participava muito de campeonatos amadores mesmo com as minhas amigas. E aí, era assim, eu chegava lá, não, calma que a gente tem que ver o lookinho aí que a gente vai usar, tem que estar todo mundo combinando. E aí, na hora que a gente chegava na competição e tava as meninas, assim, o grupinho igual, começavam a falar, não,
a gente também quer, a outro trio, a outra dupla também queria. Aí, normalmente, no começo mesmo, foi quando eu participava dos campeonatos, eu levava sacola, mala junto e saía vendendo aí para todo mundo junto. E aí, depois, a gente estruturou melhor. Então, a gente estava em muitos campeonatos, a gente viajava em todo fim de semana, praticamente, para estar com o stand, com as roupas. E também a gente tinha muitas academias parceiras, que elas revendiam de forma consignada, não era nem atacado, assim, a gente não... No começo que a gente queria espalhar mesmo o produto, então a gente deixava de forma consignada os produtos para espalhar. A gente chegou a ter, assim, acho que... Nossa, eu acho que eram 50 pontos consignados. Caramba. Ao mesmo tempo. Tinha gente, assim, desde o Paraná, como no Rio de Janeiro, tinha gente, assim, falo assim, tinha estados, não era só aqui na região. Não, tava meio espalhado aí para tudo quanto é, assim, não lugar tinha, assim, tava bem espalhado e a gente conseguia realmente fazer acerto, tudo certinho, tudo de forma online. E eu acho que foi aí que a marca espalhou mais. Sabe? E quando vocês começaram a fazer isso, era só academia de CrossFit? Era um box de CrossFit ou academia no geral? Não, era mais box de CrossFit. Porque a gente era... Porque é o teu nome em si, né? Jerk Box. Tipo... Era muito nichado, sabe? Então, realmente, por conta disso, a gente só procurava realmente box de CrossFit, não tinha academia. Depois, com o tempo, algumas academias, lojas começaram a entrar em contato, também tiveram interesse. Mas, assim, vamos falar assim, até pandemia, tipo, até 2020 era... Era bolha. Era. Legal. E você sente que começar nichado te deu mais clareza da estratégia ou te limitava mais? Falou assim, eu não sei até que... Vai ter que ser uma hora que eu vou ter que quebrar, furar essa bolha? Ou te deixava assim, putz, eu sei o plano? Não, eu acho que era eu sei o plano, só que aí eu acho que depois da pandemia que... depois, quando melhorou tudo mesmo, aí a gente começou a fazer os eventos... E aí, os eventos cresceram muito. E aí, tipo, não tem como a gente ficar só nessa bolha, já que outras áreas estão, assim, pedindo e acontecendo também. Então, eu falo assim, que a marca ainda está acontecendo, sabe? E foi se espalhando entre outros esportes. Foi se espalhando e também até eu que só fazia cross, depois na pandemia passei a fazer outros esportes também. Tipo, comecei a jogar beach tennis. Eu lembro que teve uma época da vida que eu fazia futevôlei, beach tennis, corrida, cross, tipo assim, até yoga. Eu lembro que eu fazia assim, 5 modalidades. Eu falei assim, tipo... Bom que você espalhava a sua marca para todas. Aí eu acho que foi nessa época que espalhou bastante e também por conta dos eventos. Que aí a gente começou a fazer torneio de beach tênis, corrida. E na época que estava centralizado ali no box, vamos pegar, vou separar de Jerkbox aqui em duas, tá? Nichado para CrossFit e depois furou a bolha. Quando estava mais nichado, assim, para dentro do box, vocês já olhavam assim, quais atletas ou quais amadores que a gente pode chamar para de fato divulgar a marca? Como que vocês usavam as pessoas da comunidade para divulgar ela? Então, a escolha dos influenciadores, eu lembro que eu ficava muito preocupada em não só ver números, mas ver também pessoa. Como eu sempre tive um cuidado... Não sei se a marca... Acho que eu criei para mim, eu sempre tive muito cuidado em quem tá junto. E não somente, porque tem bastante seguidor, porque eu ficava com muito receio. Eu falei, gente, a internet, assim... Ao mesmo tempo que uma pessoa é muito legal para milhares de pessoas, ela também é muito ruim para outras milhares de pessoas. Então, eu preciso estar conectada com quem realmente tem a mesma, vamos falar, os mesmos valores que a marca. Então, eu sempre tive um pouco de cuidado de não sair escolhendo, fazendo várias parcerias ou com vários influenciadores, mas... Principalmente também porque eu sentia algo muito de ver pessoas usando e influenciando, fazendo o trabalho. E dali pouco tempo, já fazendo para outra marca. E eu não via aquilo com muitos bons olhos. Então, eu sempre via influenciadores que eu conseguiria manter bastante tempo junto. Porque eu acho que também é difícil você pegar...
influenciadores ou micro-influenciadores que em um mês vai trazer algum resultado magnífico, sabe? Tipo, eu acho que essa relação com os influenciadores também, elas têm que ser construída. E para essa construção leva um pouco de tempo. Então, eu sempre escolhi pessoas que já gostavam da marca. E aí, eu acho que por já gostar da marca, já usar a marca, ficava mais fácil ter a parceria, realmente, sabe? E não tanto assim, vou escolher porque aquela influenciadora tem bons números, faz um bom trabalho. Já teve gente que deu a achar que, assim, vou falar de trabalho profissional, vamos falar assim, uma influenciadora que tem fotógrafo, que tem videomaker, tudo junto no pacote, mas eu não achar que é tanto a cara da marca. E a outra influenciadora que está começando, mas tem mais, talvez, gostar mais da marca. E por conta dessa relação, eu acho que já fica mais fácil da gente construir algo mais verdadeiro, sabe? Não algo assim, você tem essa influenciadora, então você me paga, eu vou lá, eu posto, sabe? Pra não ficar tão... Não só uma coisa comercial, né? Exato. Mas, de fato, que tem um apelo ali das pessoas conectar com a marca. Exato. Então, eu sempre escolhi os influenciadores. Primeiro, a grande maioria, eu posso te falar assim, já usavam e já gostavam muito da marca. Então, foi algo muito normal deles influenciarem outros porque eles já usavam, sabe? E isso é uma coisa legal que você falou, porque, a maioria dos empresários hoje acham que eles vão contratar um influenciador, o cara vai fazer um story e você vai rachar de vender. Você sabe que isso acontece. Né? E os caras acham isso, de verdade. Não, mas é porque fulano de tal vai postar e aí eu vou estourar de vender. E de fato, manter a construção com o influenciador é o melhor jeito de fazer as coisas, né? Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se de fato vocês medem por isso, mas já vi marcas que medem e eu queria saber a visão de vocês sobre isso. Existem influenciadores que para vocês são importantes ter eles, mesmo que eles não te dão conversão em dinheiro? Tipo assim, o cara não vende, mas é importante que ele vista a minha marca? Sim, sim. E aí, eles são escolhidos pelos mesmos motivos? Como que é essa relação com eles? Já teve vezes de ter influenciador, assim, de por um longo período, você vê que não vende, tipo assim, É engraçado falar porque você fala assim, tá, mas influenciador não é vendedor. Sim, só que a gente traça tudo que é feito, vamos falar de marketing, essas coisas, é para trazer mais faturamento para a empresa. Claro. Acho que todo mundo faz estratégias para isso, né? Então, os influenciadores, de alguma forma, a gente traça estratégias para trazer mais faturamento, sempre pensando em maior faturamento, que é mais vendas, não tem jeito, né? Então, o influenciador, ele não é um vendedor, mas ele influencia. Claro. Então, você não está influenciando ninguém, ou não, você está influenciando, mas chega aqui e não tem o produto que a pessoa quer. Tem que entender também a demanda do mercado, mas já teve vezes da gente perceber que tem influenciador que não é tão internet, tão rede social. Às vezes, mais pessoalmente, por exemplo, assim, nutricionista. Às vezes, vale muito mais você deixar um cartão seu do que realmente ele postar na rede social sobre um look. Porque, às vezes, ele não vai falar, sabe? Não... Ou ele tá usando até no dia a dia, né? Ali. Ele usar no dia a dia já influencia, a pessoa já vai vendo, já vai vendo que tá sempre usando, isso é importante. Mas, às vezes, assim, um presente para realmente os clientes já chegou a fazer mais sentido do que realmente a rede social, entendeu? Então, acho que cada caso de influenciador é mas a gente já percebeu que teve alguns que foi só mudar, talvez, as estratégias, talvez esperar um período para amadurecer a relação, sabe? Já teve vezes dessas duas questões, de não tá sendo bem usado, vamos rever, vamos modificar, como que a gente pode melhorar, e já teve vezes também da gente só perceber que
amadurecer mesmo a relação. Entendi. E vocês entendem, eu acho que inclusive é uma definição bem madura disso da empresa, que vocês entendem o influenciador não como o blogueiro, mas como uma pessoa que pode influenciar o meio que ela tá. Sim, sim. E aí, como que vocês constroem isso hoje? Putz, inclusive eu achei muito foda isso. Tipo, a nutricionista talvez faça mais sentido mesmo do que uma pessoa na rede social. Como que vocês constroem isso hoje? Vocês constroem por caixinhas? Tipo, profissionais da saúde, atletas. Como que vocês separam quem vai ser o influenciador da marca? Então, é complicado falar, porque eu falo assim, tem tanta demanda na minha cabeça, né? Tipo assim, influenciador é o coleção nova, é o evento. Nossa, então assim, falo que tem 30 não, umas 55 abas abertas na minha cabeça e eu não posso deixar nenhuma passar. Nenhuma fechada também. Exato. Então, eu fico... claro que a gente estrutura, assim... quando a gente começou a furar a bolha, a gente começou a ver, assim, ó... A gente tem muito influenciador no cross, falta nessas áreas também. Então, a gente tem, assim, uma estruturação que a gente quer aumentar o número, porém, não dá para aumentar só nessa área, ou só com, vamos falar assim, quantos masculinos, quantos são femininos, aonde a gente quer aumentar, aonde dá para aumentar. Isso também ligado à nossa produção, porque não adianta nada eu falar assim, tá, então vou pegar mais influenciadores masculinos, mas a minha produção masculina não vai aumentar. Sim. Então, assim, para onde a marca quer ir, para depois escolher essas pessoas. Mas o que eu mais vejo, o que, pelo menos na marca, o que sempre fez muito sentido, são os micro-influenciadores sempre deu muito certo, tipo, para a marca. Os grandes nem sempre, eu acho que por ficar muito fria a relação, às vezes não deu tão, assim, resultados de faturamento quanto os micro-influenciadores geram pra gente. Então, a gente sempre vê, assim, a área que a gente quer atuar, por exemplo, na corrida, vamos escolher quantos e aonde a gente quer chegar. Tipo, a gente tá com 5, quero chegar em 10 e em 3 meses quero ter 50, sabe? Tipo, tem uma estruturação de médio e longo prazo, mas também tem os esportes que, como depois que a gente furou a bolha, para onde a gente quer chegar. E às vezes eu fico, assim, com alguns receios, porque como a gente veio do cross, tem muita gente que vem apresentar para fazer parcerias, para a gente fazer uma troca aí. Mas eu vejo que tem muita procura do pessoal do cross. Eu falo, nossa, mas o pessoal do cross eu não posso colocar mais ninguém, rapaz. Sabe, tipo... Aí eu falo, oh, meu Deus. Mas é sempre pensando, assim, em coleções que a gente tá desenhando, e qual produto que eu tô desenhando, para que área que vai vender mais esse produto, né? E pensando em médio a longo prazo. Tipo, tô trabalhando com X. Até o fim do ano eu quero ter 2x, tá? Então, no meio do caminho tem que... Porque também eu percebi que não adianta só... tem um monte de gente que faz lá, te marca, faz story, mas também tá mal assessorado. Às vezes não ter, assim... palavras-chave que eu gostaria que você usasse, ou às vezes você não vai nem falar, porque você vai postar treinando mesmo, que é bem o seu dia a dia, tá bom. Mas o que você pode escrever que eu preciso, ou o que não pode escrever de jeito nenhum, sabe? Então, assim, ter essas... Acho que é um briefing mesmo, né? Orientações ali. De orientações, ou se não, também tá bem... vamos falar, alinhado o que a marca tá esperando e o que o influenciador também pode produzir para você, tipo, como ele vai influenciar. Por exemplo, assim, mas um postou 20 stories, o outro postou 2. Por quê? Mas talvez foi um briefing errado, então não passou exatamente, ou um tá fazendo muito a mais, o outro não tá fazendo, ou não, esse tá certo e aquele lá que tá mais. Então, ter realmente alinhado o que você quer e o que o influenciador vai te entregar mesmo. Entendi. Tanto de entregas como ele vai fazer, porque às vezes
Tem gente que tem, vamos falar, tem influência mesmo. Eu não sei se para mulher eu acho que vai ficar mais fácil, assim. Eu sou mulher, né? E teve uma época na minha vida que não existia celular, né? Assim, eu peguei essa época. Então, se você pegar nas escolas, no ensino médio, tinha, vamos falar assim, aquela it girl, sabe? Tipo, que tudo que ela usava, todo mundo queria usar. Tinha realmente já aquela influenciadora, mas que ela não tinha um celular, ela não tinha uma rede social para influenciar, mas ela influenciava ali todo o meio dela. Ela tem um perfil de Ela tem influenciamento. o perfil de que todo mundo, ó, ela usou isso, ó, ela comprou isso, ó, ela vai naquele lugar. Então, hoje ainda existe essas pessoas fisicamente, não só as da rede social. E aí eu acho que todo mundo fica procurando só a da rede social mesmo, sabe? Sendo que às vezes a pessoa que vai estar ali, que vai treinar e vai usar ali, no horário dela tem 20 pessoas, todos os olhares vão estar nela. E às vezes ela não é a mais forte, a mais atlética, não, sabe? Tem pessoas que realmente chamam a atenção de alguma forma. Então, eu falo também que não ficar tão vidrado, principalmente para pequenas marcas, porque às vezes você pega uma marca grande, ela tem, vamos falar assim, caixa para contratar e fazer campanhas muito bem estruturadas. E às vezes o pequeno, a pequena marca não tem tanto isso, né? Então, eu falo, teve uma vez que eu fui fazer uma sessão de fotos e o modelo, a gente estava conversando, estava o fotógrafo e o modelo falando, é difícil, a marca estava pedindo muito desconto, não sei o quê, ele estava falando de um trabalho que ele foi fazer em São Paulo. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, mas não, eu gostaria de poder pagar os modelos mais maravilhosos, mas é que às vezes as marcas pequenas, elas não têm nem estoque. Por exemplo, assim, se eu fiz um estoque lá de uma estampa de camiseta, eu produzi 50 peças e vou pagar um modelo que a hora dele custa R$500, se eu Dobra o teu custo, quase. Exato, entendeu? Agora, se essa camiseta eu tenho 1.000, essa sessão de foto ficou muito barata, entendeu? Assim, o cachê, assim. Então, às vezes, não é que a gente não quer pagar, é que às vezes a gente tem que fazer de acordo com o que se pode na época, né? E eu lembro que no começo foi muito bom pessoas que influenciam principalmente fisicamente, porque apesar de a rede social ser gigantesca, o mundo é esse, sabe? Eu vou em alguma academia, eu vou em alguma rua correr, eu não tô correndo, sabe? Eu vou em alguma rua, em alguma academia, eu frequento lugares físicos. E nesses lugares é importante também ter uma comunicação e uma influência, que eu acho que sempre, todo mundo que vai falar, sempre fala assim, quantos posts, quantos stories, como que você vai fazer? E às vezes é muito mais físico e natural, sabe? Muito mais sobre, eu quero que você fale da marca no churrasco da tua família. Do que simplesmente falar ali no meio da internet, né, de fato. Tipo assim, claro que na internet existe essa ferramenta, então vamos usar, tá bom. Só que não existe também só ela. E às vezes você fica tão preocupado em, se o influenciador postou em tal horário, a quantidade, sendo que se ele não estiver usando diariamente ali, mesmo sem te marcar, é muito mais importante ele estar todo dia com uma blusa nova, mais sua, do que fazer 20 stories no mês e não usar diariamente, sabe? Sim. Então, eu via muito isso, que a questão do influenciador não só... Por isso que eu acho que também tem que ser construída uma relação. Porque é muito importante o dia. Não dá... É claro que acho que grandes casos, por exemplo, assim... Se eu falar, vou contratar a Virgínia, e ela fazer um story, pode ser que dê algum resultado, porque um número é muito grande. Ainda assim, eu falo, uma marca para conseguir precisa ter muita estrutura e muita, vamos falar assim, fluxo de caixa, já ter estrutura de empresa mesmo para fazer essa contratação. Mas não é o caso
das empresas, vamos falar, pequenas e médias. Até porque tem investimentos, por exemplo, eu vou contratar um grande influenciador ou eu compro uma máquina que vai melhorar minha produção. Não, eu vou aumentar minha produção, entendeu? Porque a pequena empresa ou a média empresa, a gente tem que estruturar realmente onde a gente quer chegar e como pode chegar. É meio que uma medida entre qual é a minha capacidade e qual a demanda que eu tenho. Porque, querendo ou não, se eu contrato um influenciador muito grande, minha demanda sobe muito, mas minha capacidade não muda. Aí Produção. às vezes, assim, esgotou, e aí todo mundo chegou pra, nossa, eles não têm, acabou, esgotou. Tipo, é chato também não ter, esgotou. Sim. Isso daí também acaba, assim, afastando o público. Então, é importante isso, você adequar o quanto de produto que você tem pro quanto de influência que tá vindo, assim, vamos falar de influência... De demanda mesmo, A né? demanda Sim. mesmo. Então, Legal. a gente sempre olha para esses dois casos, sabe? E essas pessoas que você fala que são influenciadores do offline, assim, da vida real que a gente fala, né? Que é o cara que tá no meio, influencia o meio. Ele é uma pessoa que ele está envolvida com o esporte, normalmente, ou ele pratica esporte. A pessoa vai ser... É um advogado que pratica esporte, eu vejo que ele pratica esporte, mas ele é influente dentro da sociedade quando ele pratica esporte. Qual que é o perfil, mais ou menos, das pessoas que tem dado resultado para vocês? Porque uma coisa interessante é que a gente fez um episódio sobre comunidade aqui, e aí o Gabriel, mais uma vez, ele falou assim, ó, que cada horário do box dele tinha um líder do horário. E não era um líder escolhido por ele, mas é um líder que provavelmente é uma pessoa... Uma pessoa tem mais... alguém que se sobressai ali. Pode ser provavelmente uma pessoa mais expansiva, né? Ali, conversa mais, brinca mais, conversa com todo mundo. Então ele falou assim, ó, cada horário tem um líder. E que você consegue identificar essa pessoa dentro dos horários. Sim. E não necessariamente ele é o cara mais atlético do box. Qual que é o perfil, mais ou menos, desses influenciadores aqui da vida real que a gente tá falando, que dão mais resultado pra Jerry, que você fala assim, cara, essas são as pessoas que eu gosto de trabalhar, porque assim, dar resultado pra você não necessariamente vai dar resultado pra outras pessoas. Eu acho que é importante a gente colocar isso aqui, né? Porque, como você disse, são pessoas que você contrata que vão muito de acordo com os seus valores e com o que você acredita também. Então, se a marca do vizinho quiser fazer igual, talvez não vai dar tanto resultado. Qual que é o perfil, mais ou menos, de quem que você traz, que você fala assim, ó, esse aqui, pô, eu acertei na mosca quando eu trouxe essa galera? Olha, é difícil falar, porque os perfis, eles mudam, assim, a gente tem atleta, mas a gente também tem a pessoa comum, mas que eu acho que os dois, o que tem em comum nos dois, de valor, que eu acho que a marca tem muito, é sobre os benefícios que o treino vai te trazer. Não... estéticos, sobre, vamos falar, mentalidade mesmo, sabe? Eu acho que quando você tá treinando, quando você acha por exemplo, assim, quem que eu vou... alguém que já provou, assim, dentro de algum esporte, de começar aonde você é iniciante e você melhorar um pouco... em algum desconforto você teve que ter, sabe? E isso eu acho que você acaba... Eu falo que o micro, ele se repete no macro. Então, se você faz aquilo desse jeito aqui, pequenininho, quando tiver grande a situação, você vai repetir exatamente igual. Então, eu acho que o treino do dia, ele te prepara para algumas coisas externas e fora do treino. Então, se ali você consegue... Tipo, calma, eu tô cansado, mas calma, não desiste e tenta de novo. Provavelmente num problema profissional, num problema familiar, provavelmente você vai acabar tendo o mesmo comportamento. Isso vai se repetir. E às vezes você consegue construir esses melhores comportamentos, melhores hábitos, dentro de um esporte. Sim. Então, tem tanto o atleta, que é muito bom para a marca como influenciador, porque ele tá ali no desconforto diário, mas também tem, assim, depois eu falo que a gente vai construindo, então todo mundo é meu amigo. Então eu falo assim, tenho também casos de advogada que... Pode fazer jabá para as pessoas, viu? Pode falar, pode ficar à vontade. Só tem que ver se os outros que não forem citados não vão ficar chateados.
Então, fala assim, tem a advogada também que tem algum esporte que eu vejo que melhorou muito também a carreira dela. Então, e ela tá super firme lá no beach tênis, tem dentista, Uhum. tem de tudo, assim, sabe? Tem pessoas que... tem a Bia aqui de Ribeirão Preto, ela é advogada, mas ela quis sair da advocacia e ela tá nesse processo. E ela sempre foi uma super cliente da marca desde o comecinho. E aí, agora ela tá trabalhando com a gente como influenciadora. E assim, ela entrega muito bem o trabalho, sabe? Então, e eu vejo que ela tá tentando fazer uma... Tá tentando, não, está fazendo, ou já fez completamente uma transição aí de carreira Uhum. também. Então, eu falo assim, no treino, ela conseguiu fazer algo diferente no desconforto. Fazer uma transição de carreira também não é uma coisa fácil. Então, também, talvez o esporte ajuda. E ela não é uma atleta, sabe? De falar assim, ela treina super bem, tudo bem, mas não é, por exemplo, igual... Ela não quer viver do esporte. Isso é um hobby realmente. Aham. Agora tem gente assim que realmente vive do esporte, ou se não vive como atleta, educador físico que tá muito ligado ao esporte, tipo o Paulo Belém, o Bruno Durello. Medo de falar, de não Não, esquecer os nomes aqui, gente. pode ir falando. Mas eu falo assim, tem bastante atletas mesmo, assim, ou até, vamos falar, coaches. Tem a Bárbara também aqui de Ribeirão, que ela é uma super atleta, ela viaja assim, participa do TCB, que é, eu Uhum. acho que o evento mais forte aqui do Brasil, mas já participou de competições, assim, grandes, assim, acho que na Argentina, então ela viaja realmente para competir, né? Então, você vê que é outra, não tem É uma outra vertente do outra público, assim. vertente do público aí, mas que você vê que não tem, assim, uma... é atleta. Entendi. Não é atleta, é aquele cara que tá começando agora e... Não tem... Não é uma receita de bolo, sabe? Mas, Eu falo que, às vezes, é uma menina comum que, dentro do treino, ela... O que tem em comum em todos é que todo mundo gosta de treinar. E não só gosta, mas sabe os benefícios que tem fora o da saúde. as pessoas, se a gente pudesse falar assim, quem que a Jerkbox veste? Tá Sim. muito mais alinhado. Porque isso é uma das coisas que eu noto, tá? Uhum. Da Jerkbox. Mas tá muito mais alinhado com quem treina do que quem treina por estética. Sim. Sim. Vocês têm isso muito claro e na hora que vocês vão escolher o influenciador, você fala assim, Sim. meu, esse cara é treino, né? Eu acho que é mais a alta performance, assim, entre Aham. aspas, do que estética. E desde o começo foi assim? Desde o começo. Porque vem um pouco do cross isso, né? Tipo, pô, o cross não tem espelho, não tem... Não tem... e eu acho que... eu acho que dentro também do esporte, uma das coisas, assim, que primeiramente você faz... Eu falo assim, hoje, se você pegar minhas melhores amigas, meus melhores amigos, eu conheci também fazendo exercício. Uhum. Tipo, eu tenho também os amigos da infância, tenho, beleza, mas se eu for contar todos, hoje a grande maioria veio do esporte. Então, dentro do esporte, quando você está praticando algum esporte e tem alguém ali que te apoia ou tá junto com você, eu acho que você faz ali também grandes amizades. E eu acho que nesse quesito, eu acho que também tem muita influência nisso, também para escolher. Porque quando eu comecei, como era muito, eu acho que era muito para mim, eu acabei, acho que fazendo, vamos falar, não é uma bolha, né? Mas vamos falar assim, me conectando com essas pessoas também, que viram o quanto o esporte. Eu acho que até para eu construir a marca, não tendo feito Uhum. moda, acho que também o esporte me ajudou. Tipo, eu fui lá, não sabia também fazer um pull-up, um snatch. Tá bom, mas aprende. Tipo, você treina, você consegue. Então, como que uma camiseta faz? Não sei, não faço nem ideia. Não, vamos aprender, tem um jeito. Aham. Então, eu acho que eu acabei me conectando com muitas pessoas que também tratam o esporte dessa forma, sabe? Mais como
treinar mais a mentalidade do que realmente o corpo. O corpo é, tipo, beleza, é ótimo, né? Eu falo assim, eu acho que talvez é um dos menores benefícios. Isso que, tipo, salva vidas, né? Vamos Sim. falar assim. Mas ainda assim, se você conseguir tirar do esporte mentalidade, pressão, como tratar essa outra parte dentro do esporte, com certeza no resto também vai te ajudar, assim, em todas Sim. as áreas, sabe? Não, você sabe, ontem, aconteceu ontem, né? Eu fiz um story no meu Instagram, porque, tipo assim, há uns 3 anos atrás, eu dediquei minha vida ao trabalho. Falei assim, ó, eu vou trabalhar, aí beleza, eu vou lá, vou treinar todo dia, mas não era o meu objetivo, não fazer dieta, não fazia nada, né? Aí de uns 6 meses pra cá, eu venho estando bem focado, assim, no negócio. Aí eu falei assim ontem no meu Instagram, eu não imaginei que eu ia fazer esses stories. Mas treinar no dia que tudo que aconteceu, tava muito adverso a situação de treinar. Eu tava com dor de cabeça, eu tava com dor de garganta, eu tinha acordado mal. E eu fui treinar, eu falei assim, ó, eu nunca achei que isso seria tão bom. E eu falei assim, eu nunca achei que eu ia fazer um story desse, né? Mas o que eu vejo é, o público de vocês vai muito mais no sentido de alguma forma, isso me ajuda no meu trabalho, me ajuda na minha vida, Sim. do que num público de, eu compro Jerkbox porque, sei lá, o top é aqui e aí isso mostra minha barriga melhor. Tipo, não tem muito disso, né? Não, eu acho que até tem pessoas, assim, que acabam... Talvez vendem outras, alguma coisa, e acaba gostando também da modelagem, do tecido e tudo mais, que realmente eu faço um trabalho meio minucioso, assim, para as coisas vestirem bem, vamos falar assim, para modelagem realmente encaixar, escolha de tecido, escolha de cor, detalhes, acabamentos. Mas ainda assim, eu acho que vem muito mais pelos valores da marca, que eu acho que é esse que... acaba sendo passado, às vezes nunca nem é falado isso em rede social, sabe? Tipo, vou fazer então um story, um Reels falando como é bom treinar pra eu trabalhar melhor. Tipo, acho que a gente não acaba abordando esse assunto, mas é tão natural dentro da gente, dentro da loja, dentro... de como a gente lida, de como a gente lida com as situações, que eu acho que acaba também se conectando com as pessoas que acabam vivendo dessa forma, sabe? E você consegue... É que eu acho que meu olhar de marqueteiro olha mais assim, ó. Mas você consegue entender que, sei lá, ou ver isso, aí é uma pergunta mais... Porque eu acho que o público consegue perceber, mas eles não percebem isso racionalmente, né? Mas todos os influenciadores que vocês têm, no geral, é como se eles estivessem na mesma caixa, que eles demonstram os valores da Jerkbox sem meio que falar ele. Tipo, vocês pensam nisso assim, pô... eu acho que essa nutrição... Aí eu acho que é feeling, tá? Não sei nem se existe uma técnica pra isso. Mas olhar pra ela e falar assim, pô, eu acho que o que ela fala faz sentido, ela não é muito... Uma nutricionista, por exemplo. Ela não é uma nutricionista que tá muito... Tipo, ela não é aquela loucura que fica preocupada simplesmente com estética, que tem que fazer tratamento louco. Pô, eu acho que eu concordo com o que ela fala. Faz sentido. E aí você vai, bum, patrocina ela. Eu acho que feeling, né? Eu não sei, assim, já chegou vez de aparecer pessoas abordando a gente, que eu falo, gente, a menina, ela é linda, mas eu falo, não tem nada a ver com a gente. Aí eu falo, nossa, como que eu falo não pra ela? Porque ela tem bons números, você olha, assim, o perfil, eu falei, nossa, seria muito legal, mas não quero, sabe? Eu falo, nossa, tipo, e não fui atrás, não tem realmente conexão. Enquanto, por feeling, e quando você vai vendo, eu já consumo o conteúdo dela também, por às vezes ter os mesmos valores, então às vezes a gente, eu falo assim, primeiro eu consumo o conteúdo dessa influenciadora ou de influenciador, para depois realmente escolher, sabe? Então eu falo assim, eu acho que essa pesquisa acaba aparecendo para mim, não deu, eu falo assim, hoje eu vou sentar e vou pesquisar os perfis. Acontece. Ele acontece, porque eu consumo esse conteúdo, é as pessoas que me interessam, então acaba que essas pessoas aparecem assim, e quando você vai vendo mais, aí eu falo assim, não, vou ver melhor isso. Acaba já, é meio natural, sabe? E tem um jeito que você fala, pô, esse jeito pra minha marca é o melhor jeito de divulgar ela. Então, não sei, eu vejo que você usa muito, o que eu acho muito interessante, eu falo isso pra todas as pessoas
que tem cliente. Eu falo, usem seus clientes para serem seus influenciadores também. E eu vejo que você faz muito disso, desde o começo que você falou. Os melhores clientes, os apaixonados pela marca, são os que dão mais resultado e eu trago ela para mim. Eu acho que isso trazendo, assim, para dificuldades de pequena empresa, vamos falar, no começo e no final das contas eu faço até hoje isso. E eu acho que é uma das coisas, assim, que mais me trazem resultado, de quem são os modelos da marca. Então, no começo era eu, minha amiga, outra amiga que ia competir junto, era, vamos falar, meu trio, minha dupla, que a gente já vamos tirar foto com o look novo, que eu já preciso postar. Já vai divulgar. Então, já ia divulgar. E até hoje, toda vez que eu fiz, assim, alguma foto com uma pessoa, vamos falar assim, uma modelo ou alguém que não tá dentro do universo da marca, gente, eu falo assim, a foto ficou perfeita e não vendeu nada. Sério? Sério. Aí, se eu pegar, assim, a foto que eu tirei da cliente e postar, vende. Eu falo assim, isso daí é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, vamos falar, para um próximo passo, vamos falar. Porque eu falo assim, cara, você entra no site da Live, da Trek, você vê, é uma modelo, é tudo muito profissional, tudo muito maravilhoso, tá bom. E toda vez que eu fiz aquilo, ou mais próximo daquilo possível, eu falo, nossa, não tem nada a ver com a marca, sabe? Eu falo, nossa, que coisa fria, que não conecta. E realmente foram também as coleções que menos venderam. E aí, na hora que eu coloquei, assim, a amiga, a influenciadora, que é também a amiga, todo mundo junto, assim, nossa, aí vai que vai, vende. Tipo, vende. E até essas marcas muito grandes hoje, eu não sei nem se elas poderiam descer, tipo, ela não tem licença poética, talvez para descer muito pro, entre aspas, o amadorismo, assim. E querendo ou não, né? Hoje em dia a gente nasce e as pessoas querem cada vez mais o amador, porque tá mais próximo da realidade. Sim. De todo mundo. E aí eu acho que isso é uma das coisas, assim, porque eu consigo fazer uma foto, tanto de uma super atleta que você admira muito ali dentro do box, que às vezes não é o padrão de corpo estético, porque às vezes elas são mais fortes, alguma coisa mais assim, que você não vê em sites, vamos falar, de grandes marcas, mas para quem usa ali no CrossFit, admira, às vezes não quer ter também aquela quantidade de músculo, mas admira aquela pessoa. E aí ela se conecta com a peça, sabe? Então, eu acho que tanto esse, tipo assim, corpo mais atlético, ou por exemplo, o meu, que eu acho um corpo completamente, assim, normal, de uma pessoa que, às vezes você pega... Não sou tão magra, mas também não sou gorda, eu tenho minha gordurinha, sabe? É um corpo normal, que às vezes se pega de uma grande influenciadora e fala assim, nossa, mas esse corpo aí tá bom nela, porque olha o corpo dela também, né? Tipo, então eu acho que eu consigo usar também corpos mais reais, vamos falar, sabe? E eu acho que isso as pessoas... vai ficar bom sim, ó, ela é baixinha, ela tem a perna um pouco mais grossa, ó, ficou bom. Então, acho que isso também acaba trazendo... mais atração. A minha produção, inclusive, até colocou aqui passando o feed, né? Obrigado, produção. Vocês são geniais, tá? Eu não tinha pensado nisso antes. E, Jaque, eu vejo muito... Tipo, tem como ver até agora aqui, pô, claramente quem que é o perfil, né, da Jerk. Você falou até da Bia ali, da Bia Forçanet, né? Isso. E eu lembro que... a Bia, inclusive, quando eu tinha a Aruba, que eu tinha a marca de roupa, ela era uma das influenciadoras lá. E eu lembro que agora ela tem divulgado muito da evolução dela, né? Dos últimos anos, dos últimos meses pra cá. Eu acompanho ela, não sou dos que mais engajam, mas sempre acompanho. E eu percebo que, a marca tá na evolução inteira da pessoa. Sim. Não necessariamente ela era a pessoa mais atlética, ela não tava treinando todos os dias, talvez. Mas desde o dia, decidi começar, até olha o resultado que eu tive e a marca estava com ela. Sim. Quanto dessas pessoas querendo a evolução também, vocês tentam buscar essas pessoas? Ou você fala assim, não, o meu momento é esperar a pessoa pronta? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma marca maior que a gente pode citar aqui sem eu tomar um processo. Track Field. A Track Field é pro cara que é o corredor ou pro cara que vai andar nas montanhas, o cara tá pronto, ele já faz aquilo. Não pra pessoa que tá em evolução. Sim. Então, se a gente pegar outras marcas, então, por exemplo, uma Nike da vida é mais pro cara que quer ser um atleta, quer ser como os atletas deles, né? Então, a gente muda um pouco ali o contexto.
Mas se eu fosse falar assim, a Jerk veste principalmente a pessoa nessa etapa aqui da vida dela. Eu entendo que você veste todo mundo. Aham. Mas quem que são as pessoas que mais vão procurar, assim, que você fala, meu, eu vejo que essas pessoas se conectam mais com a marca mesmo? Nossa, difícil essa. É engraçado porque eu falo assim, cara, a gente tem o perfil da pessoa que usa faz muito tempo, que já colheu frutos aí, vamos falar de um bom treinamento, de persistência aí, como também muita gente, assim, que tá começando e tá começando a gostar agora, Uhum. sabe? Porque eu falo assim, tem gente que acha que o treino é um castigo, sabe? Ah, tem que ir na academia, eu tenho que treinar, nossa senhora, ah, tô gordinha e, meu Deus. E vê aquilo como um castigo, sabe? Tipo, oh, nossa, é uma obrigação difícil ainda de ser feita. Só que eu acho que depois de um tempo, você começa a colher alguns frutos que você começa a gostar. Uhum. Ou porque estético, ou de saúde mesmo, assim, comecei a dormir melhor, comecei a ter, tipo assim, algumas melhorias mesmo em saúde, vamos falar, física. E outras também por conta de área social. Aí eu acho que quando você começa a ter um pouquinho também assim, fui lá, fiz uma amiga nova, nossa, aquela turminha lá que eu treino é legal. Então, eu acho que quando você começa a ter um pouquinho também gostar do treino, aí eu acho que esse é o perfil, assim. Porque, Uhum. então, e quando essa pessoa começa a gostar do treino, ela pode já treinar, fazer muito tempo e gosta do treino, como também pode estar começando. Então, eu falo que varia muito. Por exemplo, cara, eu tenho uma tia que ela quase, ela treina assim, normal, tipo, com personal, 2, 3 vezes na semana. Só que independente do dia, se você chegar lá na casa dela, ela tá usando Uhum. tênis. Tipo assim, ela tá no churrasco, ela tá lá. Uhum. Ela vai viajar, tá lá, tá usando. Ela falou, é muito confortável, não, só uso isso. Tipo, ela é aposentada, então ela tem mais tempo, assim, de conforto mesmo, de não ter que ter uma roupa formal de trabalho, Uhum. alguma coisa assim. Então, você pode chegar lá na casa dela, ela tá lá de blusinha, tipo, em qualquer situação familiar, chega lá no churrasco, tá lá com a blusinha dela. Então, eu falo, e ela fala, nossa, esse tecido aqui eu gosto, eu só quero isso. Então, tanto tem pessoas assim que usam no dia a dia e são, igual essa minha tia, eu acho que ela deve ter uns 65 anos, e, tipo, uma Uhum. super cliente, como também meninas de 25, entendeu? Então, Sim, assim, não tem muito. É, é esse, exatamente. exatamente. Mas Tipo, a grande maioria tá dentro daquilo passou a gostar do treino. eu acho que os mais fortes passou a Uhum. gostar do treino, tanto que acaba tendo o lazer também nos treinos. Então, passa a querer também ter mais produtos de treino e não tanto. Eu falo que antes do cross eu corria. Aí, quando eu só corria, eu falo que eu tinha 2 leggings, então eu usava uma, lavava, era outra, eu falo Uhum. assim, era uma cinza e uma preta e tá ótimo, é isso aí, e as blusas eram as da corrida e pronto. Quando você passa a gostar mais do treino, alguma coisa, e ter uma vida social mais ali dentro de com quem você treina, você acaba querendo ir melhor vestido. Pensa que quando você vai num barzinho, você vai como? Vai mais Uhum. arrumado. Então, eu acho que as pessoas começaram também a se vestir melhor para treinar. Então, eu acho que elas querem mais variedade, igual como iam para um barzinho, para uma festa, eu acho que as pessoas estão indo mais agora para os treinos. Até como uma moeda social ali mesmo, É, né? é, Então, de fato, é, o que ela veste tá ali. é. E para você passar essa mensagem, principalmente da marca aqui, você falou bastante do briefing ali, de ter coisa que às vezes a pessoa fala, às vezes não, o cara posta 20, o cara posta 10. Hum. Bom, o episódio quase completo aqui, a gente falou bastante, muito dos valores da marca ali, de quem consome e tudo mais. Como que vocês fazem para passar esse briefing para a pessoa? De fato, vocês passam para todos ou vocês deixam alguém mais aberto, mais poder falar da marca como ele vê? Como que vocês passam isso para a pessoa, de fato, compartilhar a marca realmente como ela é? Até então, quando a gente começou mesmo, assim, vamos falar nos primeiros 5 anos de marca, era difícil, assim, porque eu não sabia direito de
como mandar isso também não era tão não era tão profissional, vamos falar, os influenciadores, vamos falar, de 2015 a 2020, muita gente trabalhava com isso, mas ainda assim, vou falar que não é igual nos dias de hoje, né? Então, não tinha muito. Era mais ali, porque eu já tinha me conectado, e aí, então vamos fazer isso. Que legal, então vai ser assim, beleza. Então, era mais uma coisa mais informal e acabava acontecendo. Depois, principalmente nos últimos anos, eu comecei a perceber que precisava realmente de algo mais estruturado. Tipo, a gente não tá usando muito bem essa pessoa, e ela tá à disposição. Você vê que a pessoa me perguntava, e aí, o que eu faço? Eu falo, nossa, eu não sei também, que correria que eu tô, calma. Então, aí eu passei a estruturar melhor. Eu sei que tem gente que tem, vamos falar, uma identidade forte de o que posta, como posta, quando posta, né? Só que eu vejo que tinha muita gente que tinha dificuldade por ter uma influência, mas ainda não saber muito bem como usar aquilo. Principalmente, vamos falar assim, profissional, coach. Ele tem uma influência ali muito grande, mas talvez ele não sabe como colocar isso nas redes sociais ou, às vezes, aproveitar para fazer de uma forma que dê um pouco mais de resultado para a marca. Não tem como você colocar o briefing dentro da aula do cara, né? Exato, claro que não, mas eu falo assim, às vezes como ele vai postar ou como ele vai usar isso durante o dia dele, aí sim, entendeu? Vocês ajudavam ele, de fato. Então foi, principalmente para alguns um pouquinho maiores, eles já têm mais uma identidade e aí é mais uma adequação de tipo assim, a gente precisa assim, assado, o que você acha disso? Ou a pessoa mesmo já traz, pensei nessa referência, já tem alguma... dentre passar os valores realmente da marca e o que a gente espera, ele já tem mais ou menos alguma coisa ali que ele, esse mês eu quero produzir esse conteúdo, eu tenho essa competição. Então, tem algumas coisas mais específicas, às vezes, do mês, mas também tem o que a gente fala assim, vamos fazer assim. E, tipo, passar realmente a receita do bolo mesmo certinho e dar certo também, sabe? E aí vocês também fazem o papel, então, de auxiliar ele, de meio que vou te dar uma consultoria de como você vai postar. Sim. Tem até um caso de ele é jovem, ele não tem nem 18 anos, só que ele é atleta realmente, tenista. Então, ele treina pesado mesmo para tênis, faz também musculação, fortalecimento aí, por conta de ser um esporte de alto impacto. E ele tem uma ótima influência, assim, que a gente nem imaginava, assim, porque quando ele veio procurar a gente falou, putz, é legal, né? Porque tênis, a gente não tem ninguém nessa área. Apesar de ter bastante homem que adora bermuda para jogar tênis, eles começaram até me perguntar se fez essa bermuda pra tênis. Eu falei, não fiz. Foi, assim, sorte que cabe as bolinhas, tudo certinho, assim, mas deu certo. E eu falei, como que a gente pode usar, né? Aí ele falou, não, mas eu nem posto. E eu não vou saber a idade dele, mas eu acho que ele deve ter, assim, 16, 17 anos, ou nem isso. Ou 15 anos, 15 ou 16, não sei. É um menino mais jovem e tudo mais. Cara, você precisa de ver, ele vende, assim, toda a família dele... Compra. Vai lá. Só que eu percebo, assim, um super cuidado com esse vídeo. Nossa, mas eu não sei fazer isso, você sabe me ajudar? Tipo, nossa, essa legenda, você prefere que fica mais pra cá, mais pra cá? Você vê que ele tem um super capricho, sabe? E a gente não esperava, assim, um menino novo que não posta tanto, nossa, não... E dá certo também, entendeu? Então, eu falo que tem os que já sabem tudo, que é só mais, um mês vamos estruturar dessa forma, e tem os que a gente faz tudo junto mesmo e dá certo também. Legal. Ô, Jaque, a gente tá indo pro finalzinho do nosso episódio aqui, e eu queria tratar uma última pergunta, assim, que, de fato, uma sugestão sua para todo negócio que tá começando, assim. Você pegaria e, deixa eu testar vários aqui, ver qual que dá certo ou qual que não dá certo? Escolheria, obviamente, pelos valores. Ou você falar assim, escolhe um e tenta fazer uma coisa maior com um só.
Como que você começaria hoje, obviamente, dentro desse know-how de 10 anos aí, você falou várias coisas que se tentaram e hoje vocês estão encontrando a fórmula de como fazer esse negócio dar certo. Como que você faria se estivesse começando hoje para começar a trabalhar com influenciador? Com influenciador. Eu procuraria micro-influenciadores, porque eu acho que o nível de conversão é maior, pelo menos dentro da minha empresa, sempre foi assim. Então, eu procuraria micro-influenciadores e eu veria, assim, uma quantidade que você consegue trabalhar no mês. Às vezes, você fala assim, consigo trabalhar com 10, tá? Então, trabalha com 10, vai vendo qual tá dando resultado, qual não, mensura rapidamente, sabe? Tipo assim, para um mês para o outro, você já precisa, assim, esse foi o que mais vendeu, tipo, esse foi o que mais influenciou, mas o que ele fez? Ele fez isso daqui diferente. Tá bom. Então, esse daqui não. Mas por quê? Tem alguma coisa para fazer? Já ajusta para o próximo mês. Eu falo assim, tentar e errar rápido, sabe? Mudar rápido. Porque errar, todo mundo erra, assim. Tá, mas ver rápido essa... Por isso que eu falo, mensurar é muito importante. Então, assim, às vezes é quantidade de post, às vezes não é. Às vezes é quantidade de stories, às vezes não é. Às vezes é realmente... uma pessoa mais local, mais offline. Então, dentro do offline, o que pode ser feito é fazer vários testes o mais rápido possível para você adequar, ajustar e ir vendo assim, essas pessoas realmente são a cara aqui do meu negócio, vou continuar. Esses daqui não é tão legal, vou ter que, tipo assim, fazer uma rescisão aí, alguma coisa e já coloca mais outros aí já no lugar, mas nunca assim, você quer trabalhar com 10? Esses 2 não, então fiquei com 8. Não, já coloca mais 2, já, tipo assim, então sempre tá ali com algumas cartas na manga para início de influência, como também de, deixar claro, assim, qual que é o período de teste, assim, como se fosse realmente um período de experiência na carteira de trabalho, assim, em 3 meses a gente revê ou aumenta nosso nível aí de contratos, ou não, a gente vai diminuir, ver o que faz mais sentido, mas eu falo assim, não é só fazer. Então ele aposta e pronto. Não. É realmente acompanhar para você ter aí números para próximas decisões, sabe? Porque aí, deu certo com 10? Deu certo? Tá, então vamos para 20. Deu certo? 30. Vamos... E aumentando de forma, vamos falar, gradual e de forma que você já tá vendo como que dá certo. Porque às vezes você... No começo, igual, eu lembro que era mais stories e menos conteúdo, assim. Hoje já tá o contrário, assim. A gente prefere mais conteúdos do que... Conteúdo tipo feed, assim. Reels e tal. E do que mais stories. Então, também tem que ver como as redes sociais estão se comportando. Tem também, assim, igual hoje dentro do TikTok, tem o TikTok Shop. Então, lá dentro mesmo tem a questão dos afiliados, que eles chamam de afiliados, mas é criadores de conteúdo. Então, tem que ir procurando aí as ferramentas e começar a testar para você ir vendo, assim, isso deu certo, tá? Então, vamos replicar isso com vários. Não, vamos melhorar isso, sabe? Eu falo que é sempre, você fala assim, tá bom, acontece alguma coisa, você tem que também ir se adequando, sabe? Então, é sempre assim, adequando, mensurando e revendo o que pode ser feito, o que pode ser feito melhor para... E sem receio de trocar o plano, né? Se tiver que mudar, muda. Tem que mudar, bora mudar. Só que você só vai conseguir ver essas mudanças de plano se você estiver mensurando. Então, assim, não adianta você trabalhar com um influenciador e não ter como mensurar o tamanho da influência dele. Então, é um baita desafio, né, pro cara, principalmente porque ele precisa testar muito rápido, né? Sim. E encontrar, muitas vezes, os influenciadores que têm o valor da tua marca não é lá a maneira mais fácil. Hoje, pra gente, obviamente, é que eu tenho mais pergunta aqui na minha cabeça, um monte de coisa, eu falei assim, nossa, meninos, me perdoem por esse tempo. Mas... hoje os influenciadores chegam mais em você ou você vai mais atrás deles? Normalmente, os últimos, vamos falar, não posso falar que eles que vieram, mas vou falar assim,
já era, às vezes, algum cliente, pode... Tinha um namoro. Vamos falar assim, pelo menos uma paquera já existia, né? Então, Aham. assim, foi mais fácil virar um namoro, né? Então, acho que já dos dois lados, sabe? Então, não é tão aleatório assim. Tipo, Aham. as pessoas muito aleatórias que chegam, que você vê que não tem nada a ver com a marca, tipo, igual eu falei, eu tenho realmente o cuidado dessa escolha. Não só de, quer saber? Vou testar. É só um mês, só um story. Não, eu sei que isso a longo prazo não é muito resolve. pontual Sim. isso, sabe? Não vai resolver uma marca. Pode ser que resolva, assim, uma coisa muito pequena perto da marca ou de um faturamento mensal aí. Então, Uhum. Bom, então pra você que assistiu esse episódio, eu já vou querer trazer a Jaque de novo aqui, porque eu tenho um monte de pergunta ainda pra fazer, que tá começando agora a me dar um monte de ideia aqui. Eu falo que eu trago meu caderno não pra anotar o que você fala, mas pra anotar o que eu posso fazer tá. amanhã. Então eu falo assim, ó, testar rápido, colocar meus clientes como influenciadores, manter por mais tempo, já tá um monte de coisa que eu preciso fazer. Bom, então se vocês têm algum amigo que divulga a Jerkbox, compre dele, porque você tá vendo que a vida dele depende do resultado que ele dá pra Jerk. Então façam isso pelos teus amigos, usem os cupons deles. Vocês medem por cupom lá, né, provavelmente. Tem Então, cupom. usem os cupons deles aí pra vocês terem desconto. Jaque, muito obrigado. Eu que agradeço. Pra mim foi uma adorei. aula. Foi uma aula. Eu vou... Já pensei assim, nossa, preciso levar a Jaque pra falar com a galera do clube do Papo de Boteco, porque tem um monte de gente lá que contrata um monte sem pensar. Aí eu fico maluco, eu falo assim, muito obrigado mesmo, foi muito valioso esse episódio aqui. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Vou trazer você e seu irmão na próxima. Traz o meu irmão, que meu irmão Nossa, ele tem cada ideia que eu falo, meu Deus, como que pode? Vou trazer ele pra gente falar de evento. Nossa senhora, esse é o cara do evento. Você pensar assim, o que ele consegue, eu falo, não é possível que ele falou isso, que ele vai fazer um evento dentro do aeroporto, ele tá louco. Eu ia falar do aeroporto, eu até esqueci. Ele é louco. Vou deixar uma pergunta pra trazer um próximo episódio de evento aqui. Vocês fazem no horário que não tem avião? É assim, tem N tipos de aeroporto. O de Ribeirão Preto, ele só fica fechado da meia-noite às, acho que 5 da manhã. Ali não tem voo, ele só fica sobre aviso. A tua corrida é 3 horas da manhã? A largada foi 2h30 da manhã. Ave Maria! Gente, é engraçado, falou assim, como que pode, tipo, ter maluco pra correr? A gente arranjou vários, sabe? Tipo, foi, acho que uma das maiores corridas da região. 3 horas da manhã. Então fica aí, ó, a descoberta. Se inscreva, as inscrições estão abertas, né? Tá, a do aeroporto a gente vai ter a segunda edição de Ribeirão Preto. Vai ser 30 de novembro. Esse fim de semana a gente também tem uma corrida que vai ser no dia 16, no sábado, que vai ser na Maurílio Biagi. E tem outras corridas aí. Bom, você me manda os links, eu deixo tudo na descrição pra galera. Combinado. Também vou deixar o link da Jerkbox pra vocês conhecerem a marca, pra vocês conhecerem as peças deles lá, porque é de ótima qualidade. Eu sou o que ganha as coisas dos outros, sabe? Então, loja de suplemento, me dá camiseta, eu vou usando os ganhados. Então tá aqui, ó, sigam eles no Instagram também. Então vocês vão poder lá, tem cupom, tem a galera que divulga, vocês vão conhecer os atletas, vocês vão conhecer tudo, porque o conteúdo, inclusive, é muito bom da Jerk. Ai, te agradeço. Bom, galera, obrigado pela audiência, obrigado por mais um episódio, a gente se vê no próximo à mesa. Tamo junto. Tchau.